Eu vou falar um pouco sobre algumas análises sedimentológicas em solos de duas províncias geomorfológicas do Rio Grande do Sul, que a gente tem feito no grupo do pós-graduação. Inicialmente, a gente vai fazer uma relação entre a pedologia, entre a área de estudo da pedologia e a sedimentologia. Elas são áreas distintas, mas uma acaba complementando a outra. Então, as informações que a gente tem da sedimentologia e da pedologia acabam trazendo uma descrição melhor do solo e a gente entende melhor como funcionam os processos do solo. A pedologia, ela estuda a formação, a classificação e a distribuição dos solos. Ela tem uma concentração maior na compreensão das propriedades e dos processos que ocorrem no solo. E ela envolve uma análise dos perfis do solo, profundidade e as suas características. A sedimentologia, ela é uma área distinta e ela estuda mais a origem, o transporte, a deposição e as transformações dos sedimentos que ocorrem nos solos. Ela tem uma concentração maior nas informações que trazem a compreensão dos processos que ocorrem junto com o tamanho e a composição dos sedimentos. A gente fez aqui o tamanho porque as análises que a gente fez, que a gente vai apresentar para vocês, são resultados de tamanho dos sedimentos. E ela envolve uma análise de todo o material sedimentar que ocorre e as suas características. Como a gente falou em tamanho, a análise gráfica dos sedimentos não tem importância somente para a pedologia ou para a geologia. A gente trouxe aqui algumas aplicações práticas em três diferentes áreas. Tá? Então, à medida do tamanho dos sedimentos e as relações entre eles, o pessoal da geologia tira bastante informações referente à gênese das rochas sedimentares. E o pessoal da construção civil consegue, através das análises sedimentares, classificar esses solos e, conseguindo prever as reações que o solo vão fazer a alguns esforços sofridos de construções em cima, parte de fundação, etc. E na agronomia, a gente utiliza bastante essas análises de sedimentos para caracterizar e classificar e correlacionar os solos de estudo. O tamanho das partículas, por ser uma ilustração, a gente pode ver que em solos sedimentares a gente tem partículas desde pequenas, partículas mais grosseiras, tá? Ele afeta toda a condição de erosão desse material, né? Então afeta a parte de transporte e deposição. Tá? Ele também nos dá algumas informações para caracterizar e interpretar os solos e ambientes sedimentares. E em função dessas duas características e mais algumas outras, o meio de pesquisa diz que a principal propriedade do sedimento são os tamanhos das partículas. Então, qual é o objetivo da gente medir os tamanhos das partículas? Por que a gente mede? Dentre todas as respostas, a gente trouxe 4 aqui. A primeira é para determinar os processos de deposição, caracterizar os ambientes de sedimentação e traz informações sobre a evolução e formação dos solos. A gente consegue identificar padrões e mudanças verticais, as descontinuidades mitológicas, que a gente vai explicar um pouco mais adiante, sobre a distribuição dos sedimentos. Também traz informações que a gente consegue inferir se as mudanças verticais se originaram de processos pedogenéticos ou de materiais de diferentes origens. E, mais importante, elas trazem informações que explicam comportamentos que o solo pode apresentar referente a culturas, sistemas que ocorrem de produção em cima desses solos. E como é que a gente mede esse tamanho das partículas nessas análises? Tem diversos métodos. Os principais que a gente tem resultados de pesquisa é a medição direta, que vai lá e mede direto o tamanho do procedimento, o peneiramento, que é o método mais barato, mais rápido, mais difundido. Tu faz algumas análises de sedimentação, tu também tem a capacidade de ver a granulometria laser, tu pode fazer por raio-x e também passar numa máquina que é o contador Coulter. Mas todos esses processos nada mais faz do que tu classifica o teu sedimento em diferentes tamanhos, tá? E ver as distribuições de frequência dele e tu coloca em faixas percentuais de cada classificação, ou em peso ou em percentual. Então, vou mostrar aqui rapidamente a nossa metodologia, como a gente fez o subfracionamento das areias e solos sedimentares. A gente dividiu pela metodologia em 5 classificações, tá? Que vai de areia muito grossa até areia muito fina. E a partir desses volumes de cada amostra que a gente pesou, a gente faz uma interpretação com histogramas, com curvas de distribuição de frequências,
A gente utiliza também parâmetros estatísticos descritivos, a média, o desvio padrão, a simetria e a kurtose, e também pode fazer lançamento de parâmetros estatísticos através de interceptos que a gente tira por método de interpolação e regressão. Então, tem diversos cálculos, tá? Diversas metodologias aqui, eu apresento algumas. A gente utiliza esse FOCO-ART, que é o mais disseminado, é o mais utilizado, tanto pela facilidade quanto pelo percentual de eficiência. E nesse método a gente avalia alguns atributos, que é o diâmetro médio, tá? Que vai fazer a classificação do tamanho predominante das suas partículas. A gente vê o desvio padrão, que vai indicar o grau de seleção, que nada mais é do que o que vai vir em relação à média. A simetria da distribuição, ela indica a predominância de material mais fino ou mais grosso desse sedimento. E a kurtose vai te identificar a intensidade de distribuição dessas partículas dentro do teu sedimento. Também, nessa análise sedimentológica, um atributo muito importante, que é o valor de uniformidade. O valor de uniformidade é uma relação entre as frações silt e areia total e areia fina, do horizonte sobrejacente, do horizonte superior, em relação a essas mesmas frações silt e areia do horizonte logo abaixo. Quando a gente encontra um valor de uniformidade em módulo maior do que 0,6, ele denota que ocorreu uma descontinuidade litológica naquele perfil de solo. E relacionando com outros atributos, quando ele se associa com uma diferença maior do que 0,2 na relação areia fina sobre areia total, ele reforça muito a existência da formação de um horizonte alógrafo. Então, o que é uma descontinuidade litológica? Tá? Ela é uma mudança abrupta na textura ou na composição mineral do solo. Tá? Quando ela é identificada ao longo do perfil, tá? Pode identificar uma interrupção no processo de formação do solo, uma descontinuidade litológica. E quando ocorre a formação do horizonte por materiais de origem diferentes, esse tem a denominação de horizonte alógrafo. Alguns exemplos na prática disso. O que pode acarretar essa descontinuidade litológica? Ela pode afetar diretamente a movimentação da água ou a retenção da água e dos nutrientes no perfil do solo. Um exemplo aqui de descontinuidade, essa água que está infiltrando pode acelerar ou pode ficar um pouco mais lenta, a percolação do perfil. E também pode afetar a resistência do solo, a erosão e outros processos geomorfológicos. Então, vamos falar um pouco agora dos solos sedimentares que a gente estudou. Tá? A gente fez o estudo em 2 locais, em Nova Santa Rita, onde ocorreu a análise de 2 perfis de solo, em Viamão, 4 perfis de solo. São solos de terras baixas, tá? São formados em ambientes deposicionais. Aqui a gente apresenta a epsometria do Rio Grande do Sul. A gente pode ver que tanto Nova Santa Rita quanto Viamão são em áreas muito baixas, então a tendência é que esses solos foram formados por sedimentos de regiões mais altas, também por regressões aqui na parte de Viamão. Lembrando que todo o processo erosivo ocorre a desagregação, o transporte e a deposição em uma cota mais baixa, formando o solo. Essas localidades elas ocorrem em 2 províncias geomorfológicas, tá? Na depressão central, Nova Santa Rita, e na planície costeira se encontra Viamão. O somatório dessas 2 expressões apresenta mais ou menos por volta de 15% da extensão do Rio Grande do Sul. A maioria dessas áreas, nessas 2 unidades geomorfológicas, elas estão presentes dentro do bioma pampa. E assim, basicamente, o que dá destaque no uso do solo nessas regiões, especialmente nas terras baixas, é a pecuária, o cultivo do arroz irrigado e da soja. A planície costeira, aqui onde está a mão, ela é formada por sedimentos acumulados na era cenozoica. São as regiões mais jovens, as áreas mais jovens do nosso estado. E ela é formada a partir de regressões marinhas no sistema de laguna-barreiras. A depressão central ela já vem por sedimentos da bacia do Paraná no final do período mesozoico e cenozoico. Então essa região aqui, uma região mais baixa, ela tem a tendência de receber sedimentos dessas outras regiões aqui, do Planalto Meridional e do Escudo. Esses solos eles têm um destaque muito a respeito da fragilidade ambiental.
Então, esse uso do solo, dos solos hidromórficos, terras baixas, o pessoal pensa que tem que ter bastante cuidado, bastante discernimento em relação a que são solos muito suscetíveis à degradação do ambiente. Aqui a gente traz uma simplificação da seção geológica do estado. Então, a gente vê aqui que Nova Santa Rita está na depressão central, como referência, não é o rio mais perto, mas o Rio Jacu está perto do Rio Cari. A gente pode ver aqui que é uma região mais baixa e que recebe sedimentos desde os rios das Citas, lá de cima do Planalto Meridional, até das rochas metamórficas, de todo o material também do escudo. A planície costeira, que são os sedimentos mais recentes do estado, ela tem uma formação específica no sistema chamado de Laguna Barreiras, que ocorre através da regressão marinha. Então, ocorreram algumas regressões do mar durante o tempo, e ele foi acumulando ambientes específicos para sedimentando material e foram formando esses solos ao decorrer do tempo. Rapidamente, a gente fala sobre os perfis que a gente estudou. Lá em Nova Santa Rita, na depressão central, a gente estudou um planosolo e um gleissolo. Um planosolo com uma profundidade de 2 metros de profundidade, do horizonte SAR e B-textural. O gleissolo, uma profundidade maior do que 1,60 m, para horizonte SAR, BA, BV e BC. Na planície costeira, em Viamão, a gente viu 4 perfis de solo. O primeiro, um planosolo bem típico aqui, horizonte A e B textural. A gente até pode ver na foto aqui a B textural segurando mais material, maior teor de argila, né, quando foi aberto. Um organossolo, com acúmulo bastante de material orgânico nessas primeiras camadas. Também foram vistos um planosolo, numa região diferente daquele primeiro, e um gleissolo, com bastante teor de argila na sua composição, de 1,70 m de espessura. No total foram analisados 6 perfis de solo, que compõem 38 horizontes, onde a gente apresentou, onde a gente estudou a sedimentologia. Então, indo aqui para a parte dos resultados, essa tabela aqui mostra as características físicas dos solos que a gente estudou na depressão central. O planossolo P1 e o gleissolo P2. Ele mostra os horizontes, as espessuras, os valores de areia total, areia fina, síntio, argila dispersa em água, grau de floculação, a relação argila-areia fina, a relação síntio-areia, e aí agora os parâmetros que interessam bastante para nós no estudo da sedimentologia, que é a relação areia fina-areia total e o valor de uniformidade. Então, analisando esse perfil, a gente encontrou um valor de uniformidade nesse primeiro horizonte, o valor de 1,1. Então, também, como eu falei lá, a relação areia fina, areia total entre o horizonte sobrejacente e subjacente maior do que 0,2, ele denota bastante um indício de descontinuidade litológica. Analisando aqui, a gente tem uma diferença forte no teor de areia entre essas duas camadas. Nesse mesmo solo, na parte mais profunda, lá no zona textural, a gente analisando as areias, a gente achou uma relação também entre areia fina e areia total bastante alta, de 0,2, e um valor de uniformidade acima de 0,6. Aqui não é tão distinta a diferença de areia entre os dois ambientes, mas mesmo assim o valor de uniformidade alto pode estar denotando a descontinuidade. No gleissolo, a gente não encontrou descontinuidade litológica. Talvez um indício aqui, conforme o tempo pode ser mais estudado, que talvez aqui aumente esse valor em função da diferença do teor de argila entre essas duas camadas. Ainda nesses mesmos solos, quando a gente vê os parâmetros granulométricos, tá? A gente vê lá o resultado da sedimentologia, a gente vê que ele é bem uniforme na parte de diâmetro médio, todas as areias são classificadas como areias finas. O grau de seleção também é bastante uniforme, tá? Moderadamente selecionado, o último perfil apenas como bem selecionado. A assimetria dele é praticamente negativa, com alguma diferença aqui onde ela é aproximadamente simétrica e muito mais negativa. E a curtose, ela varia entre leptocúrtica, mesocúrtica e muito leptocúrtica. O gleissolo, ele já é
bem uniforme nos quesitos de diâmetro médio, todo considerado areia fina. A classe dele é toda moderadamente selecionada e a assimetria de classe também, entre negativa e simétrica, não sendo positiva, e a curtose dele fica toda leptocútica. Explicando um pouco melhor desses atributos, aqui a gente tem o diâmetro médio em φ, não é a unidade que a gente está acostumado a trabalhar. Quando a gente faz a conversão para milímetros, nesse solo, tá, eu vou falar do plano solo, que foi o que apresentou a descontinuidade litológica, toda distribuição das areias acaba sendo na quarta peneira, tá? Ficou na média de 0,5 a 0,5 milímetros. O grau de seleção, que a gente olhou aqui, tá? O que ele é? Ele é uma medida da distribuição do tamanho dos grãos. Então, a maioria dos horizontes desse solo deu como moderadamente selecionado. O que significa isso? Que dentro desse perfil, dessas amostras, alguns grãos são maiores ou menores do que a média, mas a maioria dos grãos que ocorrem ali tem aproximadamente o mesmo tamanho. E que resultado que isso nos traz? Isso é um indício de que esses perfis de solo foram formados em ambientes com maior dispersão de energia, ambientes de rios e praias, enquanto que o horizonte mais profundo ele foi bem selecionado. Quer dizer que quase todos os grãos têm aproximadamente o mesmo tamanho, que é o normal de ambientes formados de lagos ou fundo do mar, ambientes com menos energia. Na parte da simetria, que é uma medida da distribuição do tamanho dos grãos em relação à mediana, não a média, a mediana, quando ela é negativa, a distribuição tende a tamanhos menores de grãos, quando ela é positiva, tende a tamanhos maiores. Nesse perfil, todas as areias que a gente encontrou foram de tamanho pequeno, uma simetria negativa, mas nos horizontes 2A2 e 3D3 acabou variando um pouco do comportamento normal. E, por fim, a curtose. A curtose, ela mede a pontiagudez de uma distribuição de tamanho de grão. Não é o tamanho de grão, é da distribuição. Então, ela mede a pontiagudez do gráfico dessa distribuição. Então, quando eu tenho uma alta pontiagudez, um gráfico mais elevado, a maioria dos grãos concentrados são considerados em torno de um determinado tamanho. Quando esse gráfico não é pontiagudo, ele é um pouco mais raso, digamos assim, eu tenho uma distribuição maior de grãos em variados tamanhos. Esse solo ele apresentou a maioria dos horizontes com curtose leptocúrtica. O que quer dizer isso? Quer dizer que a maioria dos grãos estão fortemente agrupados próximo à média. Fazendo aqui, então, uma comparação entre o valor de uniformidade e os atributos, os parâmetros granulométricos, a gente pode ver que os horizontes que apresentaram descontinuidade litológica, o valor de uniformidade acima de 0,6, eles também variaram em algum parâmetro granulométrico. Aqui, entre esses dois horizontes, apesar de todo o solo ser areia fina, a gente teve uma simetria negativa e uma simetria aproximadamente simétrica, diferindo entre esses dois, e a curtose também diferindo. No horizonte mais profundo, a gente teve o grau de seleção diferente entre os dois horizontes, a simetria e a curtose. Indo agora para Viamão, na parte da planície costeira, o primeiro plano solo não apresentou um valor de uniformidade alto, está tudo ele baixo. As diferenças entre areia fina e areia total também não são altas, ele é um solo mais uniforme. Tá? A gente pode ver aqui que ele é um perfil bastante arenoso. Já o segundo ponto que a gente estudou, o P4, ele também é um solo bastante uniforme, mas o primeiro horizonte, o horizonte místico primeiro, bastante acúmulo de matéria orgânica, ele apresentou um valor de uniformidade alto, uma diferença na relação argila fina e argila total também alta. E a gente pode ver aqui uma diferença gritante, é o teor de areia entre esses dois horizontes. A gente sabe que naquela região lá, naquele organossolo, a composição orgânica do primeiro perfil é bem elevada. Por isso que pode estar dando alguma diferença entre esses teores. No perfil 3 e no perfil 4, eles são bem homogêneos, não ocorreram descontinuidades, tá? Todos eles moderadamente bem selecionados, variando entre areia média e areias finas. E
olhando as características físicas dele, tá? ele apresentou somente no ponto 6 de descontinuidade, no sexto perfil. Aqui o valor de 0,9, apesar da descontinuidade, a relação areia fina, areia total não foi acima de 0,2, então não corrobora muito com a parte de definir que tem uma descontinuidade litológica entre esses dois perfis. Mesma coisa, ele é um solo bem homogêneo, tá? Não tem muitas variações. Né? Olhando aqui, como a gente pode ver no P4, no organossolo, a gente fez aquela mesma comparação de valor de uniformidade, onde a gente encontrou o indício alto, a gente vê que ele tem alguma diferença nas análises sedimentológicas. Apesar de ele ser em areia fina, o grau de seleção segundariamente selecionado, a assimetria apresentou uma diferença em relação ao perfil inferior e até os outros perfis do solo, né? Bem como a curtose. Então, a gente pode ver que nesse solo aqui, a maioria dos grãos tem o mesmo tamanho. No primeiro horizonte, a distribuição dos tamanhos do grão são em torno da média, enquanto que no restante do perfil ocorre uma distribuição positiva, está maior do que a média. O VU, tá, o valor de uniformidade relacionado ao cúmulo de matéria orgânica desse horizonte, juntamente lá com a relação alta de argila fina e argila total, corrobora bastante com uma descontinuidade litológica nesse perfil de solo. Pessoal, eu agradeço a atenção de todos e estarei disponível aos questionamentos. Né? Obrigado.